Um grande pedaço de rocha se aproxima do nosso planeta. Ao atingir a superfície terrestre, milhões de toneladas de energia serão liberadas, provocando uma grande destruição. Isso parece cenário de filme, mas em 2029 pode ser um roteiro real das nossas vidas. Eu falo isso porque no ano de 2004, uma equipe de astrônomos descobriu um asteroide de 340 metros enquanto trabalhava em um observatório no Arizona. O asteroide foi chamado de Apophis, em homenagem a uma das criaturas mais perigosas do Antigo Egito, considerada a personificação do caos, da destruição e do mal. O motivo desse nome? Bom, o pedaço de rocha está vindo em direção ao nosso planeta e, se colidir com a Terra em 2029, fará um belo estrago. Mas qual a chance disso realmente acontecer? E se acontecer, quais podem ser as consequências? Também conhecido como asteroide 99942, estima-se que o objeto próximo à Terra tenha cerca de 340 metros de diâmetro e possa causar sérios danos à superfície do planeta se for atingido. Inicialmente, os cientistas não tinham certeza se a passagem do asteroide resultaria em uma colisão com a Terra. O pedaço de rocha ficou no topo da lista de risco de impacto da NASA por 17 anos e só foi removido em 2021. Mesmo assim, os pesquisadores ainda não puderam descartar a possibilidade de que os efeitos gravitacionais da Terra podem influenciar o asteroide de tal forma que pode resultar em um impacto. Embora não nos visite tão cedo, o asteroide fará um encontro próximo com nosso planeta no dia 13 de abril de 2029, quando passará a apenas 31 mil quilômetros de distância. Isso é o mais próximo do que a maioria dos satélites e 10 vezes mais próximos do que a Lua. Especialistas acreditam que, como a rocha espacial é gigante, sua passagem será tão brilhante que mais de 2 bilhões de pessoas poderão vê-la a olho nu. Classificado como um asteroide tipo S, uma rocha pedregosa, de acordo com a NASA, o Apophis também contém uma mistura de metais incluindo níquel e ferro. Acredita-se que a forma do asteroide seja alongada e composta de 2 lóbulos, como se fosse um abdômen espacial rochoso. O fato é que o Apophis é um grande pedaço de rocha que futuramente pode oferecer perigo ao nosso planeta. Enquanto a maioria das rochas espaciais que atingem a atmosfera da Terra queimam durante a entrada devido ao atrito, quando um asteroide realmente atinge a Terra, uma variedade de fatores que determina as consequências entra em jogo. Esses fatores incluem, mas não estão limitados ao tamanho do objeto, sua massa e o ângulo em que ele entra na atmosfera. Quanto ao tamanho e massa de Apophis, estima-se que o objeto tenha cerca de 270 metros de diâmetro e uma massa de 2,1 vezes 10 elevado à 10ª potência. Se eu falei grego e esses números não fazem sentido algum para você, eu vou te dar um exemplo do mundo real do que isso tudo significa. Acredita-se que o asteroide que criou a cratera Meteoro do Arizona tenha explodido com a força entre 3 e 10 megatons de energia. Se o Apophis cair na Terra, provavelmente fornecerá o equivalente a 880 megatons de energia. Em comparação, a bomba atômica lançada sobre Hiroshima liberou apenas cerca de 0,15 megatons de energia. Agora deu para entender melhor a potência do impacto de um asteroide como esse? Agora, e se o Apophis realmente atingisse o nosso planeta? Quais seriam as consequências? Olha, gente, onde quer que o asteroide caia, ele vai achatar milhares de quilômetros quadrados de terra. Se atingir uma grande cidade como Londres, vai arrasar a área, matando milhões de pessoas no processo. Se você ainda não conseguiu entender o tamanho do estrago, considere o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Em ambos os casos, uma bomba nuclear fornecendo uma fração de energia que o Apophis provavelmente liberaria, explodiu sobre as cidades e cerca de 200 mil pessoas morreram. O Apophis forneceria significativamente bem mais magnitude de energia do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Felizmente, as chances de atingir uma área povoada são pequenas. Na verdade, como eu disse anteriormente, as chances de atingir a Terra são pequenas,
considerando que os oceanos cobrem cerca de 75% da superfície da Terra. Por isso, estatisticamente falando, é mais provável que o asteroide caia no oceano. Mas então, quer dizer que se cair em um oceano, os humanos estarão a salvo? Na verdade, você tem que rezar para isso não acontecer. Com certeza você já jogou uma pedra em um lago e viu as pequenas ondulações se estendendo em todas as direções. Esse deslocamento da água e os padrões de ondas subsequentes que ela produz são exemplos do mundo real de princípios fundamentais da física. Agora, imagine uma rocha gigante atingindo um lago gigante, que seria o oceano. Essa rocha, que no caso é o Apófis, também enviará ondas em todas as direções, e essas ondulações vão se tornar tsunamis devastadores, provavelmente em vários continentes. Considerando que uma porcentagem significativa da população humana vive em cidades costeiras, o número de mortos pode ser incalculável. O grande e renomado cientista Neil deGrasse Tyson alertou que um tsunami ou uma série de tsunamis provocados pelo impacto do Apófis no Oceano Pacífico poderiam destruir a costa oeste da América do Norte. Então, não, definitivamente, os humanos não estarão salvos se um asteroide cair no mar. E ao mesmo tempo, apesar da destruição, os humanos não correrão riscos de serem extintos. Haverá apenas a devastação imediata das principais cidades nas costas. Porém, em alguns casos, impactos de asteroides lançaram tanta poeira e detritos na atmosfera que causaram mudanças climáticas. Talvez o exemplo mais famoso disso seja o chamado impacto do asteroide KT, que causou uma mudança climática tão drástica que levou à extinção da maioria dos dinossauros cerca de 60 milhões de anos atrás. No entanto, esse asteroide era considerável maior do que o Apófis. Uma parcela dos estudiosos dizem que você não deve esperar que essa rocha espacial, em particular, espalhe detritos suficientes para causar mudanças climáticas a longo prazo. Já outros pesquisadores dizem que a mudança climática causada pelo impacto do Apófis é uma possibilidade muito real. Claramente, os especialistas têm diferentes interpretações desse cenário. No entanto, é importante notar que nem todas as mudanças climáticas criadas por fenômenos naturais acabam sendo devastadoras. Os vulcões entram em erupção o tempo todo, causando breves interrupções no clima. Talvez o Apófis pudesse causar um período semelhante de mudança climática a curto prazo. Após todos esses fatos um tanto assustadores, eu tenho algumas notícias que vão te deixar um pouquinho mais tranquilo, tá? Primeiro, graças a observações e cálculos, é quase 100% de certeza que nós não iremos ser atingidos pelo Apófis em 2029. Mas o asteroide é mais um dos objetos que está perdido no espaço, já que existem milhares de outros asteroides por aí. E se um dia realmente um asteroide vir em nossa direção, a NASA tem um plano mirabolante para tentar salvar as nossas vidas. Recentemente, uma espaçonave que estava há 10 meses no espaço se chocou contra um pequeno asteroide de 1.634 metros. O asteroide nem oferecia perigo para a Terra, mas esse foi um teste feito pela NASA, caso seja preciso desviar ou destruir uma rocha por inteiro. A missão foi uma maneira de testar a capacidade de acertar um alvo a 11 milhões de quilômetros de distância e provocar uma alteração na órbita original. Chamada de missão DART ou missão de teste de redirecionamento de asteroide binário, esse teste, realizado pela NASA, fez uma sonda colidir com um corpo celeste que não oferecia perigo algum para a Terra. O objetivo era apenas testar possibilidades para mudar a rota de um potencial asteroide que estivesse vindo em direção ao nosso planeta num futuro hipotético. A colisão aconteceu a 13 mil milhas por hora, o equivalente a quase 20.922 quilômetros por hora. A sonda, que é do tamanho de uma geladeira e pesa cerca de 570 quilos, possui apenas uma câmera usada para navegar, selecionar o alvo e registrar sua última ação. Estudos recentes mostraram que a missão foi um verdadeiro sucesso. Como o objetivo não era destruir a rocha espacial e sim mudar a sua rota, a missão foi muito bem sucedida. O choque alterou o curso do asteroide um pouco mais do que o planejado. Então,
Quer dizer que, mesmo que um asteroide esteja na direção da Terra, nós ainda teríamos uma chance de sobreviver?